Bonitões e bonitonas, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês o Mangu Convida, uma série onde eu trago pessoas relevantes nas mais diversas áreas do mercado. Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher incrível, forte, empoderada. A palavra do momento é empoderado, não é mesmo? E eu tenho certeza que você vai gostar. Presta atenção, ela comanda uma das maiores empresas de motores, de acionadores, de controladores do mundo. Hoje nós estamos aqui com Mariane Pérez da PPA. Mari, seja bem-vinda. Magu, obrigada pelo convite, agradeço imensamente. Eu sempre acompanho os seus podcasts, Legal. seus semanais lá e para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Hoje o papo vai ser diferente. A gente vai sair um pouco, né? Como diz o nosso amigo, vamos tirar o crachá e entender um pouco mais quem que é a Mari. Não a Mariane, mas a Mari, a filha do seu Flávio, enfim, como é que é a sua história, a sua relação, tanto de família, de empresa, enfim. Porque a gente é meio clichêzão quando fala mulheres num segmento masculinizado, mas de fato é, e você nasceu dentro de uma fábrica. Conta um pouquinho quem que é a Mari. A Mari é garcense, eu nasci em Garça, interior de São Paulo, onde é a fábrica PPA. Eu sempre falo que eu sou a irmã mais nova do meu irmão Samuel e da PPA. A PPA nasceu em 83 e eu em 84. Então, nasci e cresci lá em Garça, fiz toda a minha escolaridade, tudo em Garça. No último ano fiz o intercâmbio cultural para os Estados Unidos, voltei, vim para São Paulo, fiz faculdade aqui, fiz FAAP, sou graduada em Relações Públicas e Publicidade. Legal. E aí retornei... Temos mais uma coisa em comum. Sim, isso é verdade, Ser publicitário também, né? Também. Então aí minha vida inteira é PPA, vivendo a gente fala, né, o sangue laranja PPA. Então, e aí eu fiz faculdade em Garça, fiz faculdade em São Paulo, retornei para Garça, já para ingressar na PPA. E aí, desde então, estamos aí com muita garra aí. Muito bom. Hoje, eu ia perguntar a questão da sua posição ali no marketing e tudo mais na PPA, mas antes eu queria que você contasse um pouco da sua relação familiar. Você tem uma menininha, né? Tenho a menininha, Sophie. É mais uma que tem o sangue laranja e vai ela crescer tem. Correndo dentro da fábrica. Ela tem. Nós tivemos a convenção agora semana passada dos distribuidores e foi ela e meus 2 sobrinhos, né? Eu tenho 2 sobrinhos, uma menina e um menino, e estavam os 3 lá de PPA, camisa polo PPA, às 8 da manhã, lá na convenção já para acompanhar e ficar com a gente ali. Então, o mesmo que meu pai fez comigo e com meu irmão, nós estamos fazendo com os nossos filhos. Muito bom. O seu Flávio, que é o fundador, né, da PPA, que esse ano agora completou 40 anos de existência. É uma trajetória longeva já no mercado tanto de segurança como de controle de acesso, de modo geral. Qual que é a sua relação com o seu pai? Olha, o meu pai, ele é um ser... a gente fala que ele é louco, né? Eu costumo falar isso do meu, ele não gosta muito, não. Mas sabe aquele cara sabe aqueles loucos, de tão inteligente que são loucos? É um louco pro lado bom. É muito fora da casinha. É fora né? da casinha. Ele tem uns insights que é fora da casinha, como você falou. Há 40 anos atrás, em 83, não existia o portão automático no Brasil. Já existia na Europa, veio da Itália, né, o portão automático. Mas no Brasil não existia. Ninguém tinha necessidade de apertar um controle para abrir o portão. Não existia isso. É igual o iPhone. Você tinha necessidade de ter um iPhone antes de ter o iPhone? Não, você nem sabia que você precisava. Não sabia que tinha possibilidade de existir aquilo. Então, claro, a história é muito interessante. Ele, devido a um cliente que solicitou que ele instalasse um produto lá italiano, ele viu o negócio naquilo, mas não existia peças, não existia matéria-prima para compor um automatizador no Brasil naquela época. Então, ele com a experiência que ele tinha na parte automobilística, e ele começou a desenvolver, ia em empresa de fazer de torno, de injetora, rabiscava uma peça, pedia, preciso disso, e o cara fazia. Usina isso aqui para mim. Então, assim, hoje é muito fácil você abrir uma empresa. Se você não tem dinheiro, é fácil você abrir uma fábrica. Naquela época, ele não tinha dinheiro, não tinha produto e não tinha cliente. E ele conseguiu fazer. Mas tinha uma vontade de fazer um negócio. Tinha vontade de fazer. Ele fez tudo o que ele fez. Ele que criou essa rede de distribuição, esse conceito de rede de distribuição.
e revendas. Então, ele que eu posso dizer, assim, com certeza que foi o Flávio Pérez que No criou Brasil o foi o mercado. precursor Foi o precursor. Então, na minha infância, ele até fala isso. Na minha infância, ele não acompanhou muito a nossa infância. Ele estava trabalhando, estava desenvolvendo, estava viajando, estava aí no mundão aí para desenvolver tudo o que ele fez. Então, quem criou mesmo a gente, assim, na parte mais afetiva foi a minha mãe. Mas, depois de um tempo que ele já estava um pouco mais estável, ele recuperou toda essa ausência que ele teve na nossa infância. E hoje em dia a gente é muito próximo. Ele sempre teve uma postura, ele e minha mãe, com nós, de se vira, Faz aí. faz aí. Na escola também, eu briguei com fulano. Você que brigou, você se vira, você resolve. Então, com essa educação que eles deram, hoje a gente agradece, né? Mas ele sempre foi, mesmo na ausência, ele estava muito presente com os valores dele. E aí, depois da adolescência para frente, ele aproximou e hoje nós somos muito próximos. Que legal, que legal. Vocês trabalham juntos diretamente, Sim, né? Você comentou sobre a sua mãe e a gente tá aqui gravando hoje aqui o Magu Convida. E é interessante porque a gente tá num período agora de feira, né? Da Expo isso. Secto, mais inclusive um abraço para todo mundo lá da feira, galera da BESE também. E eu tive o prazer de visitar o stand de vocês. Eu vi uma homenagem que vocês fizeram, uma lembrança singela. Então, na camisa de todo mundo tem um laço preto em Isso. referência Ao luto, ao luto né, a ausência da sua mãe. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa relação com a sua mãe, a importância dela, não só na vida de vocês, mas para a vida dos garcenses ali, né? Sim, sim, é muito importante isso. A minha mãe, ela, desde o início da PPA, ela já era casada com meu pai. Meu irmão já existia, né? Ela criou a empresa junto Ela com seu criou a empresa pai. junto. Ela era professora e pro meu pai poder. Primeiro foi essa mudança de ramo dele. Ele já tinha renda mensal ali. Ele falou assim: um dia falou assim, eu não volto mais naquela empresa. Não volto naquela oficina. Agora eu vou trabalhar com portão automático. E ela teve que engolir aquilo, né? Então aí ela lecionava na época e ela começou a trabalhar os 3 períodos, de manhã, tarde à noite, para poder sustentar a casa, para o meu pai poder fazer Criar um as negócio. loucuras dele, né? Que hoje não é mais loucura, mas naquela época era. E ficou durante anos, muitos anos, ela sustentando a casa e ele tudo que ganhava retornava para a empresa como investimento. Então ela teve uma participação direta na empresa. Posteriormente, ela criou a primeira revenda para poder treinar os profissionais Já ali, tinha uma para didática, né? Um tinha uma didática. método. Então ela ensinou muitos garcenses a instalar o portão, instalar o automatizador. Muitos deles viraram distribuidores. Então, assim, ela teve uma participação muito importante na empresa. Depois, muitos anos depois, ela assumiu o financeiro por um tempo, que foi primordial também a presença dela. E aí, com o passar do tempo, ela sempre gostou muito de ajudar o próximo. Ela sempre participou de muitos projetos sociais, até mesmo projetos que ninguém sabia que ela fazia. A gente foi descobrir agora, depois da passagem dela, que as Caramba. pessoas vinham falar pra gente: olha, sua mãe fazia isso, sua mãe me ajudou muito, eu devo minha vida à sua mãe, eu devo isso à sua mãe. Então é muito gratificante isso, né? Ela sempre ajudou O muito. impacto que ela causou, né, Sim, na sim. galera. Em especial, ela tem 2 projetos que ela tinha muito carinho. Um é o Amor de Criança, que ela deu início ao desejo de um pediatra lá de Marília, o Dr. Francisco. Ele queria ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, das crianças com paralisia cerebral. Então aí eles juntos criaram aí um instituto chamado Amor de Criança, junto com a Universidade de Marília, a Unimar, que é onde eles fazem o ambulatório, a parte prática. Essas crianças com paralisia cerebral, antes disso, elas tinham que sair lá da periferia onde elas moravam, pegavam ambulância, um dia ia na nutricionista, outro dia ia no gastro, outro dia ia na fisioterapia, outro dia ia em É outro. extremamente E é desgastante, extremamente né? desgastante, a mãe fica 24 horas com aquela criança, depende de ambulância. Aí foi criado o ambulatório. Essa criança chega na faculdade, lá no ambulatório, ela é atendida 100%, tudo que ela precisa. Que legal, cara. E tudo pelo SUS. Nós conseguimos isso tudo pelo SUS, ela conseguiu. E hoje aí tem uma instituição, começou com 13, 14 crianças, hoje tem já mais de 400 crianças. Ô, louco. E ela abraçou essa causa e era a paixão dela. E em paralelo a isso também ela sempre ajudou alguns pacientes com câncer.
lá de Garça, tem um hospital ali em Jaú, que é o Amaral Carvalho, então ela criou ali, junto com a equipe, junto com muitas outras pessoas, alugaram uma casa e faz com que esses pacientes de Garça vão se tratar em Jaú e tenham onde ficar, tenham onde comer, tenham onde dormir. Então, essas duas aí são as principais, mas ela sempre ajudou muito aí na tudo, tudo que pediam para ela, ela dava um jeito e ajudava. E como que era trabalhar com ela no dia a dia, assim, na empresa? Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Então, até meu pai falava, nossa, vocês brigam, hein? Vocês brigam. Mas passava 1 minuto e a gente já tava bem já. Era aquela briga de mãe e filha que, de tanto que se dão bem, tem a liberdade de falar o que quer, né? Então, a gente tinha essas coisinhas aí. A gente era muito parceira, muito amiga, a gente fazia tudo junto. Ela, sempre que eu precisava, eu contava com ela. Ela tinha muitas ideias. Até recentemente estava falando, mãe, eu acho que eu vou te contratar como consultora, vou te levar a todo lugar que eu vou, você vai comigo, porque você tem cada ideia. Chegava de olhar as coisas, ó, isso aqui pode ser tal coisa. Exatamente. Então, e ela gostava de dar ideia, de ser útil. Então, é a saudade boa que fica, né? É só recordações boas. E agora estamos aprendendo a lidar com essa ausência, mas Mas é o período que a gente passa e fala assim, cara, legal, foi importante e fica mais a saudade, porque aquele peso mesmo, eu imagino, né? Porque exatamente. E aí a gente está buscando, a gente está transformando essa saudade, essa ausência, essa dor em ações para seguir o legado dela. Então, a gente incrível criou isso. agora o Instituto Mara Pérez. Nós vamos ajudar pessoas, cidadãos de Garça ali. No início vai ser mais colaboradores e a família, para a gente até entender como que funciona essa questão de instituto, de associação, mas a nossa intenção é ajudar a comunidade de Garça com cursos de educação financeira, de nutrição, de várias outras coisas. E, inclusive, nós já iniciamos o projeto, o Instituto, com a biblioteca do Instituto Mara Pérez. Nós pegamos o acervo de livros que ela tinha, E já colocou já disponível para as colocamos à pessoas. disposição e agora nós vamos, claro, adquirir mais livros e deixar a biblioteca bem atualizada para os colaboradores, familiares e comunidade de Garça. Sensacional. Me diz uma coisa, você fez publicidade, fez relações públicas, depois se especializou, fez após, se não me engano, acho que foi em administração pela Foi FGV, né? gestão empresarial. Gestão empresarial pela FGV. E tem coisa que a galera ainda não tá ligada, mas a Mari foi responsável pela expansão da empresa fora do Brasil. Queria que você contasse um pouquinho uma menina que saiu e falou assim: vou ganhar o mundo, pai. Me larga lá que Foi isso mesmo. eu vou pra gringa que eu quero fazer o negócio acontecer lá. Como é que é isso? Como é que foi a ideia? Como é que seu pai aceitou essa ideia? E a dificuldade de sair das suas raízes, vamos chamar assim, e para um outro país, com outro idioma, as dificuldades. Como é que é isso daí? Sim, eu sempre fui muito do mundo, assim, né? Eu, quando eu tinha os 16 anos, eu fiz um intercâmbio cultural e fiquei um ano morando no Texas. E eu voltei para terminar meus estudos, fazer faculdade e tal, mas eu tinha dentro de mim, assim, um sonho de passar mais uma temporada para fora do país. Se era pra vida inteira, não sei, mas eu queria passar mais uma temporada. Eu era encantada com a vida nos Estados Unidos, com o idioma mesmo. Eu queria aprender mais. Um ano que você aprende, mas eu queria aprender mais. Queria viver aquilo. Queria viver porque eu fui na high school, lá a escola, que é. Uhum. Você conversa coisa de escola ali, fofoquinha com amigo. Não, é o dia Você a dia. aprende, né, claro, o conteúdo, mas é muito raso, né? É um vocabulário muito raso. Então eu queria ter uma experiência profissional nos Estados Unidos. Não só pelo vocabulário, mas também pela experiência, né? E, e aí a PPA já estava na América do Sul, em todos os países da América do Sul. Eu tinha bastante expansão. Aí chegou um momento que eu fui fazer uma viagem com o meu pai mesmo para os Estados Unidos de férias. Somos de férias e aí. E você não voltou. E aí, meu pai foi para Miami, tava. Não, tá na hora de abrir aqui. Tá na hora de vir para Miami. Eu vou procurar alguém para vir para Miami. Na época eu era casada com. Eu era casada e aí eu conversando com o meu ex-marido lá na época, ele falou assim: vamos. Aí eu falei: eu sei como que é morar fora. É meu sonho, mas se você topar, vamos.
Ele nunca tinha morado fora. Nunca tinha morado fora. E aí a gente foi. Pai, nós vamos. Ah, tá bom. Ele ficou meio assim, né? Mas fazer o quê? Naquela época você Ele cuidava nunca... o que aqui no Brasil da PPA? Você Naquela era época, responsável eu por fiz eu fiz um giro pela fábrica. Eu me formei, aí voltei pra Garça no marketing. Mas assim, eu era uma menina. A gente sai da faculdade achando que a gente vai revolucionar o mundo, né? Total, né? Aí a gente começa a trabalhar e um mês a gente volta pra casinha e fala, não, calma. É uma mistura de Não é assim. Nissan Não é? com Washington É. que você fala, nossa, eu vou mudar o mundo. Então aí eu fiquei um tempo no marketing, aí meu pai falou assim, olha, você já aprendeu a gastar dinheiro, agora você vai aprender a ganhar dinheiro. Vai pro comercial. Aí eu fui pro comercial para exportação. Então eu viajei bastante, mas eu fui visitar cliente, é mais relacionamento, né? Uhum. E, claro, vender. E aí passou um tempo, você aprendeu a vender, agora você vai aprender a receber. Aí eu fui pro financeiro. Então ele me fez aprender Um trainee. um trainee. Aí foi quando eu fiz a gestão empresarial. Pra eu ter uma Ah, visão geral do business, do negócio. E aí eu tava terminando a faculdade, a pós-gestão empresarial. Chegou esse momento, aí eu falei, então vamos embora. E meus pais nunca foram de segurar a gente. É o que eu falei, eles sempre, não, você tem que você tem que levar na cara, tem que levar pra sozinho. aprender. Tô aqui, se tiver problema, volta que eu tô aqui, mas tem que quebrar Faz a do cara. seu. Tem que quebrar a cara. E aí a gente foi. A gente ficou 5 anos lá. E aí foi muito, muito importante pra mim, porque eu enxerguei, eu tive um pouco da experiência que meu pai teve lá 40 anos atrás, naquele momento. Porque a única diferença é que a gente tinha dinheiro. Porque o produto que nós tínhamos aqui no Brasil não servia para o americano, não aceitava, ele queria do jeito dele. É muito diferente. É muito diferente. O motor em si dentro é a mesma coisa. Mas tem que ter uma carenagem desse tamanho. Né? Senão eles acham que não serve. Eu fui numa feira, a gente foi numa. Primeira vez que a gente participou da feira lá em Orlando, da Fenstech. O standzinho, aquele bem pequenininho, aqueles Um padrãozinhos box. assim, aqueles box. E aí tinha uns americanos passando lá, uns instaladores. Aí conversando entre si e tal. Aí falou: ah, olha lá, aquele lá deve ser pra casa do cachorro. Nossa. Aí eu falei, não, é tão forte quanto os grandes. Mas é claro, se um falou aquilo é porque todo mundo acha a mesma coisa. Porque Ele só teve a coragem de teve a passar coragem e brincar Exatamente, ali e porque fazer uma o chacota. nosso automatizador foi baseado no italiano, que é o pequenininho. Uhum. O americano não, é o grandão, tem que ser aquela cachorra grande. É pela Então, cultura, o cara é anda de cultura. Dodge Ram, de É, exatamente. F2000, não sei o Lá que é lá. tudo grande, robusto, grande. Então, até assim, a gente falou, e agora? Vamos ter que trabalhar para fazer isso. Então, então eu participei ali de um, de um momento muito delicado, que a gente não tinha produto, não tinha cliente, tinha produto, mas não servia. Então era bem mais fácil do que meu pai passou lá atrás, que não existia Tinha nada. que criar do zero. Tinha que Ali criar você do tinha que zero. Aí adaptar. ia adaptar. Então, e sorte que a gente tinha dinheiro, né? Tinha um pouquinho de dinheiro lá, então a gente conseguiu viver, conseguiu fazer essas mudanças Ao longo do estando lá. período. E aí a gente achou o nosso mercado, achou o nosso nicho. Enquanto não tinha esse produto robusto que eles queriam, a gente encontrou o nosso nicho. Mas foi bom depois, porque a gente aplicou a mesma tecnologia que nós descobrimos lá, o gosto do americano fez a gente melhorar aqui no Brasil também. Então sempre é muito Houve bom, né? uma troca da experiência que você adquiriu lá Exatamente, para cá. Hoje a exatamente. PPA está em quantos países? Nós estamos em mais de 50 países. Mais de 50 países. Então ela tem toda a América do Toda a Sul. América do Sul, estamos na América Central, todos os países da América Central, México, Estados Unidos, as ilhas do Caribe ali também estamos em várias. Aí estamos na Europa, em vários países da Europa. E sempre. Agora na convenção tinha gente da Hungria aí, tinha gente da Tailândia. Caraca, sensacional Então isso. é muito legal, muito interessante. Qual que foi a maior dificuldade? Eu imagino assim, hoje, para quem passa numa ExpoSec, assim, essas feiras maiores do nosso mercado aqui no Brasil, fica encantado com o tamanho do stand da PPA. Tem praticamente um restaurante, tem uns negócios assim, área Sim, de convivência, e a disposição dos produtos é muito bem projetado ali, né? E aí você falou que quando foi para os Estados Unidos era um box, um quadradinho que entrava um, saía o outro.
e teve isso. Para quem já era grande aqui de alguma certa forma no Brasil, ir lá e começar isso e ouvir esse tipo de comentário, o quanto isso te machucou ou o quanto isso te motivou de alguma forma? Eu Como acho é que que isso isso é foi uma emocional? motivação. Isso me ensinou, mais uma vez, né? Como a gente tem que ser humilde. E como esse mundão aí é muito maior do que nós. Então, assim, a gente tá aqui no Brasil, nós somos fortes, uma marca desejada, uma marca que todos querem ser representante. Chegamos lá, a gente tinha que. A gente era entrante, a gente estava em outra posição. Então a gente teve que ter a humildade de entender quem que a gente era naquele momento e recuar e começar do zero, começar ali com os pequenininhos e fazer o que a gente fez, que a gente sabe fazer, que é relacionamento. E não querer se gabar de nada, porque lá ninguém conhece a gente era mais um, a gente era simplesmente mais um. Hoje, nós já somos alguém lá, mas Já tem um já temos um reconhecimento. reconhecimento, mas sempre visando o nosso ideal, a nossa filosofia, que é relacionamento. É o que nós fazemos no Brasil, nós replicamos todos os lugares que nós vamos. Então isso é muito importante. Muito legal. A experiência que você teve ao longo desses anos, hoje você ocupa uma posição de marketing dentro da PPE. Óbvio que eu não vou fazer perguntas que envolvam questões estratégicas da empresa, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua visão de mercado para instaladores, para técnicos, questão de capacitação. Como é que funciona isso? Como é que você, enquanto alguém que gerencia um marketing numa grande empresa multinacional, 100% brasileira, que está completando 40 anos, como a gente já comentou, como é que você enxerga isso hoje, esse cenário? Olha, a PPA valoriza muito tanto o distribuidor quanto o instalador. A gente acredita que para o final, para o público final, ter um bom produto, ter um bom serviço, tem que ter a imagem do instalador e do distribuidor. A gente é contra você ter um problema na sua casa, porque o portão, gente, não é igual o liquidificador, igual a máquina de lavar roupa, lavar louça, que você compra, mas não é você que usa. É a funcionária da sua casa que usa. O portão, o automatizador, principalmente, mas as câmeras também, o CFTV também, tudo que a PPA fabrica, quem usa é o comprador, é quem compra, é o dono da casa, é o dono do escritório, é o dono do estabelecimento. Então e são produtos que, se parou de funcionar, gera estresse. Não é igual a máquina de lavar, ó, parou de funcionar a máquina, tá? Lava no tanque a Lava no roupa. tanque, eu vou, onde eu, como não sou eu mesmo, já mandando na lavanderia, sei lá. Mas o portão automático, câmeras, enfim, toda essa gama de produtos aí, parou de funcionar, é um desespero. Ainda mais quando chove, né? Aí é desespero. Então, como que a gente vai ter um produto, não vai ter um produto desse sem ter uma rede tão consolidada que tá ali na região já, ó, fulano, deu problema, o cara vem aqui, pega, vai na distribuidora, o nosso lema é resolve o problema. Faz. Quem paga depois a gente resolve. A gente decide, mas resolve o problema. E se a gente não tem esse número de pessoas na nossa rede, a gente não pode proporcionar isso ao cliente. Então a gente acredita muito. Então, muita gente acha que com esse negócio de e-commerce aí vai acabar. Não. A PPA não vende para e-commerce. A gente não vê. A fábrica não vende por internet. Porque nós acreditamos no distribuidor e acreditamos na revenda. É a política comercial da De empresa, né? comercial. E aí você vende um automatizador direto. Porque pela internet você pode comprar direto. E aí o usuário final fala, não, eu sou engenheiro, eu vou lá, eu vou É o instalar mesmo porque nível. eu sei. Aí dá um problema. Porque Não tem aí a culpa de quem capacitação. quer é da marca. Isso é uma coisa interessante, né? Eu já vi vários, com várias marcas diferentes. Um técnico vai lá e instala. Um técnico não. Uma pessoa vai lá e instala e o equipamento dá problema. O equipamento dá problema, não. Alguma coisa acontece e não funciona como deveria. A primeira coisa que o cliente final vai falar assim, ó, esse equipamento aí não presta. Traz aquele outro lá É, que é da cor tal. é. Tipo assim, você fala, não.
Aí você chega para atender e fala, não, o equipamento tá bom. Ah, mas por que tá problema? Fala, porque a fonte de alimentação não tem capacidade para girar isso aqui, ou o cabo que foi usado não é um cabo homologado. Isso é muito louco, né? Essa visão que o cliente, o consumidor final tem do que tá acontecendo, principalmente porque não tem obrigação nenhuma de saber também, né? Sim, sim. Mas é interessante isso, né? Sim, e a gente evita que isso aconteça com o instalador também, né? Porque muitas vezes o instalador ele não tem muito treinamento, muita capacitação, então faz alguma coisa diferente ali que dá errado e culpa a marca também. Então a gente é muito preocupado com esses treinamentos, então nós proporcionamos treinamentos da fábrica e também nos distribuidores. No distribuidor, cada distribuidor tem a sua agenda lá, você que é instalador que está assistindo a gente, entre em contato com o seu distribuidor, marca um treinamento, solicita um treinamento, capacitação, porque é muito importante. Nós temos muitas atualizações nos produtos, porque a tecnologia está aí. Se a gente não, Avança muito se a rápido. gente não for a favor da tecnologia, a gente sofre e a gente perde mercado. E quem não muda, é porque está parado, está buscando novas soluções. Como que você enxerga o mercado depois da pandemia? Existe um mercado antes e um mercado depois. Isso é visível, mas qual que é a sua visão sobre isso? Na pandemia, a gente teve um boom de vendas. Acho que todo mundo, né? Todo teve um boom de vendas. As pessoas ficaram mais em casa e quiseram Mais mais conforto, mais conforto, quiseram comodidade. reformar. E o pós-pandemia está sendo muito interessante, porque estamos num momento agora que vai, não vai. Mas a segurança é um produto muito interessante, porque nunca para. Quanto mais coisas acontecem no país, no mercado, mais segurança vende. Eu trabalhei muito durante esse período dos 3 anos aí, 2 anos mais ou menos assim, que foi o intenso, né? Nossa, era absurdo. Sim, então assim, as exigências mudaram do pós-pandemia. As pessoas já tiveram tempo de estudar mais, de ver mais o mercado, de conhecer mais os produtos. E também as capacitações mudaram muito, né? Então hoje a gente tem possibilidade de dar muito treinamento online, remoto. Mas assim, o mercado em geral teve uma mudança para melhor. Que legal. Você tem a família em si, a família Pérez, também além do negócio de automatizadores e tudo mais, vocês estão no ramo de café, porque a cidade de Garça é uma área de cafezais e tudo mais. De onde surgiu isso aí? Já era um negócio de família ou vocês pegaram? Conta um pouquinho pra gente. Porque, inclusive, lá, para quem acompanhou lá no stand, No teve stand, o prazer de tomar esse cafezinho lá. sim, café bom. Como você falou, Garça é conhecida aí historicamente como uma terra de café. Era conhecida pela monocultura do café. E aí, com o passar dos anos, inclusive a PPA foi um divisor de águas na cidade que trouxe a indústria de tecnologia para a cidade. Então, Só que interessante isso, a cidade de Garça, ela cresceu em tecnologia por causa da fábrica. exatamente, por causa da PPA. Hoje em dia nós temos muitas fábricas lá que saíram da PPA, pessoas que saíram da PPA. Resolveram entrar no meio industrial e tudo mais. De tecnologia, de eletroeletrônica, tem muita coisa lá nesse ramo. Legal. Tudo que saiu da PPA. Mas isso é bom, isso gira a Sim. economia, gira isso para Cresce nós o aí, mercado cresce o como um todo. mercado, isso é ótimo. E minha mãe vinha de uma família de cafeicultores. E minha mãe começou a namorar meu pai, ela tinha 14 anos. Ele tinha 18, 19. Então, e o meu avô materno, ele tinha uma fazenda de café. E minha mãe acompanhava na lavoura lá. Filha, vamos passar na lavoura, vamos. E meu pai começou a namorar, ele tinha que agradar o sogro, né? Então começou a ir também. Só que o meu avô passou a paixão dele pro meu pai. Então, desde então, meu pai também planta café. Só que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, nós adquirimos uma fazenda pertinho da cidade de Garça ali. E meu pai fez um projeto tecnológico para fazenda. O que ele fez na fábrica, ele também fez na fazenda. Então, hoje a nossa fazenda de café é 100% automatizada. A gente, depois que a gente... A plantação é por GPS, tudo com máquina. A colheita também é 100% com máquina de colher. A secagem, depois que colheu, já não tem mais a mão humana. Colhe, já vai para
todo o processo é com máquina e não seca em terreiro. Que fica, não sei se você já viu alguma... Ele coloca uma lona lá. Fica no terreiro ali, o café no sol, fica virando ali. Aí passa uma galinha, passa uma pessoa para fazer. O nosso café, ele fica em silos. Ele é seco em sombra. Então, isso traz muita qualidade pro café. Traz algumas características bem específicas pro café. E a gente trata ele como um alimento, a gente trata com muito cuidado, muito carinho, que a gente é uma paixão, mas Vocês é um já estão hobby. exportando ele já? A gente exporta faz algum tempo já, a gente vende como commodity, e há um ano eu criei essa marca, nós criamos essa marca Apassionato. Então, inclusive, depois, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, com PPA, tem o PPA no meio ali, Apassionato, com SS, e é italiano, né? É apaixonado e italiano. Na descrição do vídeo pra galera conhecer, porque eu achei bem Isso. legal, cara, isso. E é um café especial, e nós estamos aí, lançamos essa marca faz um ano, então nós estamos trabalhando aí para a marca se tornar conhecida. E um nicho que nós temos interesse mesmo é claro, o nicho da segurança eletrônica. E todo mundo que não gosta de um cafezinho bom, eu tava falando para os nossos clientes lá, gente, quando o café é bom, por exemplo, eu vou no restaurante, eu sei que o café é ruim, eu não tomo café lá. Eu vou para outro lugar tomar café bom. E isso acontece com todo mundo. Se você sabe que o café de outro lugar é bom, você vai no outro lugar. Só por causa do café. Então a gente a gente colocou lá no stand, como até um conceito, e estamos... Pra galera conhecer. Pra galera conhecer. Já tem alguns distribuidores PPA que tem o nosso café. Que legal. Então a nossa ideia aí é proporcionar para o nosso cliente também, não só o portão automático, a câmera, todos os nossos produtos em geral aí, bom, mas também um cafezinho, a experiência da loja do distribuidor ali, uma experiência boa. Que legal, legal. É legal essa visão que você tem de começar a agregar coisas que teoricamente não seriam da área de segurança ou de distribuidor, enfim, para gerar um conceito ali de uma loja para o cliente ter uma experiência. Quando a gente diz cliente, não é o consumidor final, é um técnico, é um instalador, é o cara que vai ali, o integrador que vai ali para adquirir os equipamentos. Exatamente. Né? E isso proporciona também para o técnico, para o instalador, às vezes o final. Não, eu quero ver onde você compra, eu quero ver lá, quero eu opinar. Enfim, tem N situações aí. Quer ver o showroom? Quer ver o showroom, sei lá. O instalador se sente à vontade de ir até uma distribuidora que tem um cafezinho bom, que tem uma mesinha para sentar lá, conversar, tem uma estrutura para atender o cliente dele. Então, são alguns detalhes que a gente pensa que são importantes no final. Muito legal. Não, eu adoro passar no distribuidor para tomar café. Inclusive, queria mandar um abraço pro Leandro Tugumi. O Tugumi tá na feira. É, amigo nosso, enfim. Fala pra ele colocar o café lá na loja dele. Vou falar, mas eu sempre passo lá e falo, mas o café poderia ser um pouquinho melhor se fosse um apaixonado. Com certeza. E aí, de um café, veio o tal do Pod Café. Que história é essa que a Mari virou podcaster agora? Gente, eu sou meio que eclética, né? Faço pouco de tudo. O Pod Café nasceu na pandemia. Eu tinha eu não sei, eu tinha esse ideal, esse sonho de transmitir, de passar informação, de ensinar, mas não só através do que eu falo, através de experiências de outras pessoas, de todo mundo, e aprender também. E aí um amigo meu, o Fábio Dias, que é o meu parceiro de Pod Café, ele é superintendente da Associação Comercial de Garça. Um dia ele me ligou, falou assim, ô Mariana, eu não conhecia muito ele, eu conheço ele da Garça, é muito pequeno, tem 40 mil habitantes, todo mundo sabe quem é, né? 40 mil habitantes? Então aí ele me chamou, Mariana, eu queria conversar com você. Mandou uma mensagem, tá bom, pode conversar, então vou marcar. Fala aí. Fala aí, né? Ele, tá bom. Passou umas 2 semanas, eu falei, gente, o que esse cara quer falar comigo, né? Aí eu falei, você vai falar comigo ou não? O que você queria falar comigo? Aí ele, vem aqui então, vamos conversar. Aí eu fui lá, aí ele falou eu tinha uma ideia de criar um podcast para entrevistar pessoas de Garça, região, blá, 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 blá. Falei, tô dentro. Como que tá aí? Como que tá? Faz uns 2 anos que a gente tá planejando, aí veio a pandemia, não sei o quê. Então tá, vamos lançar isso em 2 meses, tá bom? Tá. E foi. Montaram a estrutura, montaram o estúdio, o equipamento e pau no lugar. Montamos tudo, criamos o nome. Aí o nome, por que Pod Café?
Porque Garça é conhecida pelo café, a gente quer resgatar essa cultura do café, porque hoje o café famoso do Brasil, quem marketeou o café no Brasil foi Minas. Então, e nosso café é bom também, é tão bom quanto. Então a gente falou, não, vamos fazer uma campanha aí pro café. E assim, a cidade de Garça já está também passando por um processo de revigoração do café. Criamos lá a associação do cafeicultor, do café especial. Estamos também trabalhando para o nosso café ser conhecido também. E aí, o pó de café é pó de café. E eu, não, pode tomar um cafezinho, conversar, bater um papinho. Então virou um trocadilho aí que a gente conseguiu registrar o nome e deu tudo certo. Muito legal. E qual que é a maior experiência que você já teve, tanto nesses anos de indústria, vamos chamar assim, e agora nessa fase que você está vivendo de é, parte de tecnologia, assim, de mais a questão digital, a exposição, porque as pessoas agora conhecem, antes o seu pai era a figura ali da fábrica e tudo mais, a referência da marca. Hoje você é talvez tão conhecida quanto ele, principalmente para quem está dentro do mercado. O que que você tem de experiência que você pode compartilhar com a gente? Tipo assim, isso aqui foi um grande aprendizado, ou falou, isso aqui é uma coisa que eu poderia ter feito diferente ao longo do Olha, tempo. eu sempre gostei muito de relacionamento, igual assim como o meu pai. E eu fui começando pela beirada, né? Pelo canto, fui tranquila, começando, fui criando algumas coisas e foi dando certo. No resultado, a gente fez a campanha na Jovem Pan, ano retrasado. Deu muito resultado. A gente foi no pânico lá durante 12 meses. E a gente fez uma ação interessante que eu ia conversar com o Emílio lá. E isso deu muito certo. Meu pai foi, meu irmão foi. E, e, Lembra dessa campanha? e eu acredito assim que é, tudo que eu, tudo que eu sou conhecida hoje, que eu fiz, foi, foi porque eu sou tímida. Então foi com bastante trabalho, bastante esforço. E isso me trouxe boas experiências. Hoje eu consigo. É muito gratificante, é muito gostoso conseguir conversar na entrevista, passar experiência, vivência. Porque tem coisas que para mim é corriqueiro, faz parte do meu dia a dia, não vejo diferencial nenhum. Que para as pessoas ali que, que me acompanham, é, É é surreal, interessante, é né? Assim, diferente. Então eleva a pessoa para um outro nível. exatamente. Isso acontece com as entrevistas também que a gente faz lá no Pod Café. Eu vejo, às vezes um entrevistado vai lá e conta um monte de coisa. Aí tem um detalhezinho que o entrevistado nem tem aquilo como importante, que marca para as pessoas. E faz com que, nossa, eu vou aplicar isso. Tem várias coisas que eu falei, eu apliquei o que o cara, que o fulano falou lá na entrevista e deu certo. Ai, que Então, legal. é muito gratificante isso. E a minha experiência com isso também é muito boa, porque eu aprendo muito. Então, eu não. Eu acho que tudo que. Essa, essa história aí que eu criei foi também com os ensinamentos do meu pai. E meu pai fala, o Samuel e a Mariana tem que ser mais inteligente do que eu e a Mara, porque senão a gente falhou como pai, como pais. Então, eles conseguiram passar isso para nós e soltar a gente. E hoje, então, ele adora até. Na feira ontem ele falava assim, as pessoas vinham elogiar alguma coisa que eu tinha falado, feito, sei lá. Foi eu que fiz. Aí a gente falou, foi mesmo, você que me fez, né? Então ele que fez tudo. Muito bom. O que que a Mari de hoje, de 2023, falaria pra Mari de 20 anos atrás? É muito. Loucura isso, É né? loucura, porque. Eu sempre falo, por que eu não fiz isso antes, né? Porque não era pra fazer, a gente não tinha experiência, não tinha vivido tantos anos assim. É, eu falaria, escute mais, não se desespere tanto com o que as pessoas falam. Muita gente. A gente começa a ter é, Uma um jogo de serenidade, cintura, né? né? A gente cria um jogo de cintura aí que a gente consegue interpretar diferente o que as pessoas falam, como as coisas acontecem. Eu sempre fui muito exigente comigo mesma, eu sempre achava que eu não era capaz. Mas aí todo mundo falava, nossa, mas ficou ótimo. Não, mas tá péssimo. E aí com o tempo eu fui aprendendo que não é tão assim.
Se não ficou bom, eu fiz o melhor do que eu podia fazer. Então eu sofria muito com isso. E hoje eu já consigo enxergar um pouco mais. É o que eu pude fazer. Eu tento fazer o meu melhor, mas se não ficou o melhor, tudo bem, é o melhor que eu pude fazer. Então é mais essa questão aí de escutar mais, ter mais paciência. É meu pai que sempre fala que eu agora eu tomei como exemplo pra minha vida também. Antes de tomar uma decisão, se alguém vem brigar com você, se alguém vem te jogar uma bomba em cima de você, não toma nenhuma decisão, não fala nada. Pensa, conversa com o travesseiro, dorme uma noite. No dia seguinte, você já... Na medida que o tempo vai passando, pensa, ó, você brigou. Nossa, nunca mais vou falar com aquele cliente, com aquele amigo. Aí passam uns 3, 4 dias. Você já fala, não, mas não foi tão assim também. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ou, mas também ele fez aquilo, ele falou aquilo porque eu falei aquilo. Você começa a refletir e você muda a forma de pensar sobre aquilo. Então é muito interessante. Às vezes a gente é explosivo, já briga com todo mundo, depois se arrepende. Então eu fui aprendendo a ser calma. Na hora, respondi, tá bom, tá. Fica puto por dentro, mas tá bom. Aí depois, a hora que achar a hora certa ali, conversa mesmo e resolve, né? Então são coisas que você vai aprendendo com o tempo. Muito bom. Eu tô muito feliz que você aceitou o convite de vir aqui conversar com a gente, bater esse papo. Para mim é uma honra ter alguém com a sua experiência sentado aqui na bancada. A ideia aqui de gravar esse podcast, essa série, é trazer de fato pessoas com histórias que possam inspirar outras a crescer, evoluir, né? Agradecer também ao estúdio da For All Coworking, que recebe a gente aqui para gravar esse podcast. A gente tem o apoio da PGB Security também, que é uma grande empresa, está sempre apoiando e acreditando também nessa questão do conhecimento, que com conhecimento a gente consegue gerar mais valor para as pessoas e todo mundo ganha, né? É dividir para somar, Sim. para multiplicar no final das contas. Então, obrigado pela sua presença, Mari, de verdade. Se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas, não, sei lá, alguma coisa que você fala assim, poxa, isso aqui eu gostaria de falar, ou seus contatos para a galera te procurar, mandar currículo lá para você. Mas, enfim, bom, eu queria deixar uma mensagem para todos, mas mais especial para as mulheres, mas isso vale para todos. Porque às vezes a gente acha que a gente não pode, que a gente não é capaz, mas a maioria das vezes são fantasmas que estão dentro da nossa cabeça. A gente pode, todos nós podemos, somos capazes, basta a gente querer e trabalhar para isso. E não ficar esperando que as pessoas façam o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente reclama, fulano não fez aquilo, eu mereci aquilo, não me deram. Então vai atrás, pergunta por quê, faz acontecer, mas sempre com o seu trabalho, não querendo ganhar uma coisa que não fez. Coisas fáceis, o que vem fácil vai embora fácil. Mas se você for competente, trabalhar, o retorno vem. Queria deixar essa mensagem para todos, especialmente para as mulheres, porque as mulheres têm essa tendência a achar que não tem o espaço por ser mulher. Busca o seu espaço, dê resultado. Vai e não fique com vergonha de falar porque eu sou mulher, a minha opinião não vale. Vale sim. E se não vale, faça valer. E se naquele meio que você está não vale, vá buscar outro que vale, que você vai achar. Porque nós somos, eu sempre falo, mulher é mais inteligente do que o homem. Sensacional, eu acho, Guga, você não acha que a gente não poderia encerrar de uma melhor forma esse podcast? Mari, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E deixa meus contatos aí também, o Instagram, Mariane G. Pérez. Quem quiser conversar comigo aí, mandar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, estou à disposição aí. Muito bom, e acompanhe também o Pod Café. Pod Café no YouTube, Pod Café, P-O-D-I Café. É isso aí, galera. Muito obrigado. Esse aqui foi o Magu Convida. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, abração pra galera da For All Coworking e PGB Security. Rolo compressor pra cima deles e te vejo na próxima. Valeu!